Moraes vota pela condenação da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal. Tá aí, ó. O ministro propõe 16 anos de prisão para 5 coronéis e absolvição de 2 oficiais. Aqui tem uma coisa interessante, que é o seguinte, tá? Dentro dos coronéis aqui, tem o caso do Jorge Eduardo Naime, o Naime, conhecido Naime. E é estranho porque foram pessoas que estiveram no dia trabalhando para regularizar a situação. O Xandaré meteu 16 anos de cadeia nos caras. Eu acho que essas condenações da Polícia Militar do Distrito Federal, ela tá mais no sentido de que eles atrapalharam o evento, eles atrapalharam a armação, eles atrapalharam aquele dia, tá? O caso do Naime é o mais flagrante porque ele tem um núcleo muito simples que desmonta qualquer acusação. O Naime estava de férias no 8 de janeiro. Ele não tinha escala no 8 de janeiro. Ele não tinha comando operacional naquele dia. Ele não tinha obrigação funcional. Mesmo assim, quando ele soube ali da gravidade da situação, ele interrompeu a folga, foi lá para a esplanada, entrou em conflito para ajudar, chegando inclusive a ser ferido por um rojão. Esse é o oposto exato do que ele foi condenado. Ele foi condenado por omissão. Como? Se ele saiu ferido do campo de batalha e estava de férias. Então, é aqui que mora o absurdo jurídico. Se ele não estava de serviço, ele não podia ser responsável pelas escalas, pelo planejamento ou pelo pronto emprego da tropa. Ele não estava de escala, não estava de serviço, não estava em nada, está de férias. Como que ele pode ser responsável pela escala do dia, pelo planejamento da defesa do dia, pelo pronto emprego da tropa no dia? Essa decisão cabia a outros oficiais. A cadeia de comando do dia não passava por ele. Isso está documentado. Essa acusação tenta sustentar que o Naime teria faltado com o dever de agir. Mas esse dever simplesmente não existia naquele dia, porque ele não era o comandante em exercício, ele estava fora da função. O ato de aparecer para ajudar os amigos não cria retroativamente responsabilidade sobre decisões que não eram deles, que não era dele, não era sua. E o pior, transformar um gesto de interromper as férias para ajudar, tá? Isso se torna prova de culpa. É uma inversão perigosa, é punir a pessoa justamente pelo que ela fez de certo. Então, se fosse omisso, se ele ficasse em casa, ele não teria sido omisso, ele estava de férias. Ele fez, o que aconteceu é o inverso da omissão. Então, se fosse conivente, se fosse omisso, teria ficado em casa. Seria um argumento que você poderia usar, mas ele é um coronel, estava de férias, poderia ter ido lá para ajudar. Ele não seria preso. Então o fato dele sair de casa, se arriscar no confronto, ajudar na organização da tropa, ele era o cara mais experiente de Brasília nesse tipo de confronto e naquela região, naquela área. Então ele, por espírito de irmandade ali com os amigos da polícia, correu lá para ajudar, na coordenação. No fim, a lógica da acusação que foi posta não se sustenta nem de forma factual, que os fatos não foram esses, e não se sustenta nem juridicamente. E quando acontece injustiça desse tamanho, como é o caso do Naime, desse tamanho, você vê que não é justiça, é política. Por que eu vou julgar politicamente o Naime? O que o Naime fez para que esse grupo político o condenasse? Aí você tem que dar uma pausa e colocar o fato. O que o Naime fez? Ele saiu de férias, apareceu no local e ajudou a interromper a desordem. Se o grupo político está condenando o Naime porque ele interrompeu a desordem, o grupo político estava promovendo a desordem. O 8 de janeiro, somente pelo caso do Naime, você já consegue entender que foi uma armação. O cara que devia estar recebendo medalha, herói, lá no Congresso Nacional, sessão solene, que o cara que sangrou em frente ao Congresso, defendendo o Congresso, tá preso.
Então, veja, o processo virou um instrumento político. Não é garantia de você separar culpados e inocentes. E quem paga é sempre aquele que atrapalhou o jogo político. E nesse caso, o cara que atrapalhou o jogo político foi o profissional de polícia que agiu com correção. E não só isso. O Naime salvou dezenas de vidas naquele dia. Porque tinha gente acima dele dando instruções para matar pessoas. Que isso, palhaço? Eu nunca vi isso em lugar nenhum. Eu vou mostrar para vocês. Tá aqui, ó. Se preparem. Eu montei esse vídeo. Esse vídeo eu montei com a esposa do Naime. Passando, passo a passo, verificando tal. Esse vídeo é antigo. Aqui, ó. Já tem 1 ano esse vídeo. Já tem 1 ano. Escutem isso aqui, ó. Escutem. O presidente Lula perguntou, mas ele é policial? Aí o ministro falou, não. Mas ele é especialista em segurança pública? Aí o ministro falou, não. Ele é o quê? Aí o ministro falou, jornalista. Aí o presidente falou, jornalista? Ele falou, jornalista. No relatório do senhor Ricardo Capelli, ele afirma, vi com os próprios olhos o oficial tentando retardar a linha de contenção da PMDF quando as sedes dos 3 poderes já estavam desocupadas. A impressão que me dava é que ele não queria que a linha andasse. Ela estava andando muito lentamente. Foi uma guerra para eu conseguir fazê-la andar. O que o senhor tem a falar sobre isso? Deputado, é uma coisa complicada. A pessoa tem impressão de coisa que ela não sabe, né? Eu tenho 30 anos de polícia militar. A minha história na polícia militar se confunde com um batalhão de choque, né? Tive a oportunidade de ser subcomandante daquela unidade 2 vezes. Operei em entradas em presídio, operei em entradas em delegacia, operei em entradas de desobstrução de via. Esplanada eu perco a conta das vezes que eu operei e infelizmente existe condições técnicas, né, que quem é leigo à segurança pública Ciências tem policiais. impressões, né, erradas. Coronel Naime, mesmo de férias, vai para o campo de conflito e se apresenta para ajudar a restabelecer a ordem e age de forma técnica Coronel Jorge e Naime. experiente. Eu fui saber depois que estava de férias, mas que apareceu, né? Eu estava de licença regulamentar, devidamente publicada, devidamente deferida, e no momento que eu fui chamado pelos meus irmãos para o combate, de imediato me apresentei. Quando o Capelli chegou na esplanada, os prédios já estavam retomados, já estavam sob controle da Polícia Militar. Com ele, eu tive alguns embates no dia 8, porque eu dava o comando para que a tropa andasse, mas ficava claro que ele não estava de acordo, porque ele segurava a tropa, ele não estava de acordo em avançar e prender. O senhor afirma que não agiu de forma técnica, não agiu para Eu agi de acordo com a técnica. Primeiro ponto, nós começamos a ter problema com os armamentos, com os calibre 12 Benelli. Por quê? O calibre 12 Benelli, ele é feito para atirar bala, eu falando bala, os PM aí vão me xingar. Munição de chumbo, 3T, munição de chumbo. E não, ele é construído para munição de elastômero. Por que eu estou falando isso para o senhor? A munição de chumbo, quando ela passa no cano, ela não deixa resíduo. A borracha, quando ela passa no cano, ela deixa resíduo. E aí há uma necessidade que há uma quantidade X de disparos de elastômero se faça um disparo de munição de chumbo para limpar o cano. Porque senão a munição começa a embuchar no cano e a munição não sai. E como no local nós não tínhamos local de segurança para efetuar disparo com munição real, as armas que estavam sendo usadas pelos policiais começou a falhar. Então nós precisávamos esperar chegar a van para trocar esse armamento. Então essa foi a razão, talvez, pela Uma das lentidão. razões. Segundo ponto, o policial militar, ele carrega munições de elastômero e munições químicas num número limitado. Como eu falei aqui anteriormente, o último confronto do choque foram efetuados 900 disparos. Nessa foi efetuado 4.000. O senhor consegue entender a diferença? Então a previsão do choque, qual era a previsão dele? Cara, meu maior confronto foram 900. Então eu vou levar para campo 1.800. E ele usou 4.000. Então nós tínhamos que deslocar viaturas no setor policial para pegar munição e retornar para a esplanada para reabastecer os bornais dos policiais. E nesse tempo eu tinha que ter a inteligência de quê? De não acabar a munição não letal, porque se houvesse um ataque direto e os policiais não tivessem munição letal, a gente ia usar letal. O foco nessa manhã está na frente do QG do Exército, porque a polícia e o Exército estão fazendo agora a desocupação do local. Primeiro eu fui entrar com a PM no setor militar urbano, o Exército não deixou no dia 9. Depois que começou a desmontar, que eles me autorizaram a entrar com a PM. Tava eu, Rui e Múcio. Aí eu já desci do carro enlouquecido, para dentro dele. Falei, Naime, cadê os ônibus? Ele falou, estão chegando.
porque eles vêm com escolta, vêm mais devagar. Eu falei, não é possível. Os ônibus saíram muito mais tempo antes de mim, vim de carro e eu não vi ônibus nenhum. Cadê os ônibus, né? Aí ele falou, eles não cabem aqui na superintendência da Polícia Federal. Aí eu botei o dedo na cara dele. Eu falei, essa decisão não é tua, manda os ônibus entrarem aqui agora. Agora! Cadê os ônibus, Naime? Aí ele falou, eu mandei parar. Eu quase fui às vias de fato com o Naime, na porta da superintendência. Naime, faixa preta de O jiu-jitsu. senhor teve algum tipo de divergência de comando ou com o senhor Ricardo Capelli ou com o Coronel Fábio? Nenhum momento. Eu nunca tive divergência de comando com o Coronel Fábio, em nenhuma situação e nem nesse dia. E com o doutor Ricardo Capelli, Que era o seu superior naquele contexto, né? A minha única divergência com ele foi no dia posterior, né? Porque eu cheguei na Polícia Federal com 40 ônibus encaminhando lá para a Polícia Federal, né? E a Polícia Federal foi meio que pega de surpresa com aqueles ônibus para lá. Não existia local na superintendência da Polícia Federal para que Onde o aqueles Jair 40 tá lá. ônibus fossem instalados. Eu estava preocupado porque as pessoas saíram do acampamento dizendo que seriam triadas e depois liberadas, né? E aí, quando aquelas pessoas chegassem na Polícia Federal, eu tinha um medo de acontecer uma rebelião dentro daqueles 40 ônibus, né, dentro da Polícia Federal. Tanto que eu fiquei com o doutor Cajado e mais 2 delegados da Polícia Federal rodando dentro, enquanto o comboio deslocava, rodando dentro da Superintendência da Polícia Federal. Para onde que colocaria, não tinha local, queriam deixar eles dentro do ônibus. Isso ia ser um problema, isso ia dar um confronto. E aí me chegou a informação que eles iriam para Papuda direto. E aí eu liguei para o Coronel Klepter, né? Falei, Klepter, recebi uma informação aqui que vai para Papuda, velho. E aí, o que eu faço? O Coronel Klepter falou, Naime, eu vou falar com o interventor e te dou um retorno. Eu falei, tá bom, então eu vou pedir pro Coronel Edivan, que está comandando a escolta, vir na velocidade Então, da foi uma via. divergência, foi uma negociação ali de qual seria o... Vir na Não velocidade tinha onde da estacionar, via, parar, pra decidir, porque desembarcar. Se tiver que desviar para Papuda, vai ser outro caminho. Tudo bem. Nisso eu desliguei o telefone, liguei pro Coronel Edivan e falei, Edivan, tá uma divergência para onde você vai, cara. Então, vem na velocidade da via, não vem cortando sinal, se eu tiver alguma coisa eu te informo para você já mudar de rota. Nisso, o Capelli chegou lá na Papuda. Na Superintendência da Polícia Federal. Né? E aí ele já chegou gritando, perguntando por que os 40 ônibus não tinham chegado. E aí eu estranhei, porque eu tinha avisado o problema, e aí eu fui falar com ele. Eu falei, doutor, o problema é que aqui tá indefinido para onde que vai. E a gente não sabe se vem para cá ou se vai para Papuda. E eu pedi pro Coronel Edivan vir mais devagar para decidir, para não ter que mudar a rota. E aí ele já começou a gritar comigo na frente da tropa, total desrespeito ao meu posto de coronel. Começou a gritar comigo na frente da tropa, dizer que eu não tinha autoridade para aquele tipo de decisão, que não era para eu ter feito aquilo, que ele estava decidindo com o Então, diretor-geral da Polícia Federal. Esse foi o contexto da divergência de vocês. E tanto eu digo para o senhor que quando os ônibus chegaram na Polícia Federal, o Coronel Edivan com a escolta foi barrado pelos vigilantes da entrada da Polícia Federal. Olha aí. Ele foi barrado. O vigilante, não tem informação desses ônibus aqui, não. Olha aí, Ele olha foi aí. barrado. O vigilante, não tem informação desses ônibus Tá aqui, vendo? não. Tá vendo? Ele foi barrado. A Polícia O vigilante, Federal barrou. Não tem informação desses ônibus aqui, não. Viu? Olha lá. A intenção do Naime, a todo tempo, foi assessorar o senhor Capelli tecnicamente, especialmente nos momentos de conflitos iminentes, tá? Os fatos provaram que o coronel Naime foi assertivo, uma vez que os ônibus foram encaminhados posteriormente para outro local. Então ele estava certo, por não ter instalações adequadas para receber 40 ônibus, né? O senhor Capelli não avaliou ou levou em consideração uma nova possibilidade de conflito com as forças de segurança, uma nova turba, uma tentativa de resgate dos ônibus, ou até mesmo conflito dentro da Superintendência da Polícia Federal. Jorge Eduardo Naime reafirma o seu compromisso com o povo brasileiro e com as instituições democráticas constituídas, em especial aqueles incumbidos da defesa do regime democrático e da proteção da ordem jurídica vigente no país. Junto à sociedade, ressalta o seu fiel cumprimento ao ordenamento jurídico e aos deveres e princípios que regem a Polícia Militar do Distrito Federal: servir e proteger. O cara é policial até o fim, né, cara? O cara é policial até o fim, não tem jeito não. Pra quem é vocacionado até o fim. Mesmo diante de um bosta que nem esse tal de Capelli aí, quer ser governador, ele quer alcançar aí, ó, ele quer alçar novos cargos, ele quer entrar na política. O cara foi da Uni, jornalista, não entende porra nenhuma de ciência policial e queria naquele dia comandar a tropa sobre o que fazer, o que não fazer. E ele queria que avançasse com munição real. Ah, pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus, tá? É brincadeira essa turminha que tá aí encastelada no poder aqui. Agora condenaram o Naime aí, ó, 16 anos de cadeia. Cara, não tem absolutamente nada de errado que ele fez no dia.
Inclusive, nenhuma das responsabilidades que foram atribuídas a eles poderiam ser atribuídas porque ele está de férias. Ele foi chamado pelos amigos para ajudar. Mas o clima, o tempo fechou aqui, cara. Dá uma força pra gente aqui. Vem pra cá, experiente, né? Experiente aí, uns retardados, Zé Ruela, o Água de Salsicha.